Alô, meu querido, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz. Nós vamos ter uma palavra de oração hoje na nossa matéria da escola dominical. Eu quero falar sobre um tema bem interessante e compartilhar com vocês, tá bom? Oremos. Pai amado, meu querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graça por esse dia. Te damos graça, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa. Clamamos a Ti que o Senhor venha nos dar entendimento, que possamos aprender mais de Ti e que o Senhor fale a cada coração. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecido por tudo. Amém. O nosso tema dessa manhã, na nossa escola dominical, você sabe qual a diferença entre altar e torre? Ou você sabe qual a diferença entre edificar um altar e edificar uma torre? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, tá bom? Vem comigo em nome do Senhor Jesus. Espero que esse domingo esteja sendo de grande bênção na sua vida e que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que você vier a fazer, amém? Vamos lá, o nosso texto-chave dessa manhã encontra-se em Gênesis capítulo 8, do verso 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 8, do verso 20 a 22. Então edificou Noé um altar ao Senhor e, tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes, como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Amém? Bom, vamos lá. O nosso tema: qual a diferença, entre altar e torre, ou qual a diferença entre edificar um altar e edificar uma torre? Vamos lá. Altar é um lugar de entrega. Altar é um lugar de entrega, sacrifício e aliança, Fala da nossa vida de oração e intimidade com Deus, uma vida de compromisso, de dependência de Deus. Uma vida de altar exala um aroma agradável a Deus, enquanto a torre fala de esforço humano para chegar a Deus, fala das obras do homem e da necessidade de deixar o seu nome registrado em um lugar de destaque, e exala um aroma desagradável diante de Deus. E o nosso exemplo dessa manhã é sobre Noé. Não tem como nós não abordarmos esse assunto. Noé era um homem cuja vida foi um altar diante de Deus. Em Gênesis capítulo 6, podemos observar isso. Diz assim, Gênesis capítulo 6, no verso 1 em diante, fala assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tornando para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com os homens, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes aos homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu,
pois me arrependo de haveres feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. São essas as gerações de Noé. Era ele homem justo, e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Então Noé era um homem cuja vida foi um altar diante de Deus. Mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida, isso fez com que ele achasse graça diante de Deus. E foi assim que Noé foi escolhido para fazer a diferença. Quando Noé saiu da arca, a Bíblia diz que Noé ergueu um altar ao Senhor. Em Gênesis capítulo 8, que nós lemos, não foi? Nós lemos aqui de abertura, em Gênesis, o nosso texto básico, em Gênesis capítulo 8, no verso 20 a 22, a Bíblia diz que Noé então ergueu um altar ao Senhor. E algumas coisas chamam a atenção nessa passagem. Primeiro, o altar de sacrifício, algo, ao Senhor. Podemos dizer assim, o primeiro altar foi um ato de sacrifício, algo ao Senhor. Em Gênesis capítulo 8, no verso 20, diz assim: Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos, de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O altar. Segundo, o tipo de sacrifício oferecido no altar, levando em conta que ainda não existia a lei. Noé, contudo, escolheu animais puros para sacrificar ao Senhor. Amém? Terceiro, essa atitude de Noé provocou algo em Deus. Podemos observar em Gênesis capítulo 8, no verso 21. Olha o que provocou em Deus. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes, como fiz. Deus decidiu então mudar uma sentença de juízo. Ele diz: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. É importante destacar que o Senhor mudou uma sentença dada à terra por causa da atitude do homem, daquilo que ele fez. Não podemos esquecer que em Gênesis capítulo 3, 17, Deus havia amaldiçoado a terra por causa do homem. Olha que coisa interessante. Em Gênesis capítulo 3, no verso 17, diz assim: Ao homem disse: Por que deste ouvido à voz da tua mulher? E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, e em fadiga comerás dela todos os dias da vida. Então Deus havia amaldiçoado a terra em Gênesis 3:7. É importante destacar que o altar leva a Deus um aroma agradável e pode mudar maldição em bênção. Eu creio. Eu vou repetir. É importante destacar que o altar leva a Deus um aroma agradável e ele pode mudar maldição em bênção. Já a torre nos remete a um esforço humano para chegar a Deus. As obras do homem para alcançar o favor de Deus. E a autojustificativa, a busca pela própria glória. O que temos edificado a Deus? O que você tem edificado para Deus? Um altar ou uma torre? Em Gênesis, no capítulo 10, depois, se você quiser estar meditando aí no seu lar, no seu aconchego, é muito interessante, fala sobre a descendência de Noé. E apresenta Nirode, neto de Cã, o Cã que foi amaldiçoado, por ver a nudez do seu pai, lá em Gênesis capítulo 9, no verso 22 a 25, esse nós vamos ler, tá bom?
interessante falar sobre o neto de Cã, né? Cã que foi amaldiçoado por ver a nudez do pai. E aqui então apresenta sobre Cã, apresenta o neto Nirode. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 9, do verso 22 a 25 diz assim: E Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros e, indo virados para trás, ou virado o rosto para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, né, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. Servo dos servos sejam os seus irmãos. Este bisneto de Noé é conhecido como o primeiro homem poderoso na terra. Em Gênesis capítulo 10, no verso 9, nos fala um pouquinho sobre isso. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Este homem era uma verdadeira torre diante de Deus. Uma verdadeira torre diante de Deus. Podemos dizer, irmãos, que pode ser ele até o autor da primeira torre da história, que foi responsável pela dispersão do povo, da torre de Babel, e por confundir as línguas. Em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 4, podemos até dizer, não estou afirmando, mas pode até ser ele o autor da primeira torre da história que foi responsável pela dispersão do povo. Em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Seniar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e bitume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos-nos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha que coisa interessante. E olha o que continua dizendo aqui nos versos, irmãos, verso 5. Mas desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificaram. Disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é, o que começaram a fazer agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. Então, eu acredito que Nirode pode ser o autor dessa torre de Babel. E os irmãos sabem qual a intenção que eles tiveram de construir essa torre, que é o lugar mais alto, né? Como diz a palavra do Senhor. Essa torre, a torre atrai o juízo de Deus, pois gera o aroma desagradável diante de Deus, irmãos. Nós podemos ver isso do verso 7 ao verso 9. Olha o verso 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A construção de uma torre depende somente da minha força, da minha capacidade humana. A torre expressa o meu desejo de ser visto, de ser reconhecido, de ter meu nome num outdoor. Mas ao construir um altar é algo muito mais sério, pois fala da minha relação pessoal com Deus, fala da sua relação pessoal com Deus, de uma vida de oração, dedicação, de renúncia e aliança. Será que na sua vida você tem construído torres ou tem erguido altares? O altar é para sempre e edifica,
A torre provoca dispersão e pode ficar inacabada. Você, como igreja do Senhor, tem construído altares ou torres? Qual o aroma que a sua vida como cristão tem levado diante de Deus? Eu creio que hoje é dia de fazer a escolha certa. Você que não fez ainda, eu creio que hoje é dia de você fazer a escolha certa. Escolha edificar um altar. Eu quero te convidar a orar comigo agora, nesse exato momento. Uma oração de arrependimento. Feche seus olhos, ore comigo. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, lhe pedindo a misericórdia, que o Senhor me ajude. Eu chego diante de Ti, ó Pai, arrependido, porque até alguns instantes atrás, ó Pai, eu creio que eu estava edificando, ó Pai, torres, mas eu aprendi nesse exato momento, ó Pai, que nós precisamos edificar altares, algo mais sério, algo mais construtivo, algo que agrada ao Senhor. E eu clamo ao Senhor nesse exato momento que o Senhor nos capacite para que nós possamos apresentar a Ti, quando nós formos edificar os nossos altares, aquilo que é o melhor, como diz, como Noé fez, os melhores animais, os animais limpos, as coisas limpas, ó Pai, e que em nome de Jesus nós possamos apresentar ao Senhor, ó Pai, o melhor que nós temos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. E abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar para você nesse domingo, nossa matéria de escola dominical, que você possa estar refletindo sobre isso. O que você tem edificado? A torre provoca dispersão e pode ficar inacabada. Agora, quando nós edificamos um altar, é muito diferente. É muito diferente. O altar é para sempre e edifica. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso. E se você se identificou conosco, com a nossa igreja, com o nosso ministério, você pode contribuir conosco. Existe uma forma muito interessante. É só você clicar aí, se inscrever, se você não é inscrito, e que você possa estar compartilhando com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima matéria da nossa Escola Bíblica Dominical. Sem esquecer, eu sou o pastor Gilberto, tá? Da Igreja Batista do Jardim Maria Estela. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.